Bem-vindo ao Lowlands Assessment Systems. Eu sou a Juliana e esta é a parte 1 da série de tutoriais sobre o domínio empreendedor. Nossos tutoriais, como vocês já sabem, são repletos de informação. Por favor, sinta-se à vontade para pausar o vídeo quando quiser refletir sobre o conteúdo e absorvê-lo melhor. Temos muito o que fazer, então vamos começar. Na teoria de John Holland sobre interesses, o domínio empreendedor é especial. É diferente dos outros. De certa forma, pode-se dizer que os outros 5, realista, investigativo, artístico, social e convencional, se referem a uma área particular de conteúdo. Assuntos sobre os quais você pode ter conhecimento, áreas nas quais você pode ter competência. O empreendedor é uma espécie de guarda-chuva, abrangendo os demais, adicionando uma camada pessoal de eficiência, assertividade, habilidade e motivação do que você precisa para fazer as coisas acontecerem. Por conta da complexidade e riqueza do domínio empreendedor, definimos 4 componentes fundamentais: liderança, organização, metas e objetivos e, por fim, mas não menos importante, política e poder. Este é um bom momento para enfatizar que estamos falando sobre interesses e preferências. Portanto, uma pontuação alta em liderança não é a prova de que você seja um líder exemplar ou competente. Isso só mostra que você está muito interessado em ser um líder. O componente liderança está relacionado a um claro senso de responsabilidade. Querer ser responsável pelos resultados, mas também pelas pessoas que trabalham juntas para alcançar um objetivo comum. Assim como o domínio social, o empreendedor é uma das partes do espectro de interesses voltados para as relações humanas. A liderança não é algo que você possa fazer sem interagir com outras pessoas. Normalmente, uma pontuação alta em liderança significa que alguém é confiante e ativo na interação com outras pessoas. Alguém extrovertido, provavelmente carismático e convincente. Eles sabem o que querem e sabem como transmitir suas ideias. Organização. Pessoas com pontuação alta neste componente têm basicamente 2 coisas em comum. A primeira é que gostam de estar ativas e ocupadas. As abelhas atarefadas. Estar ocupado é bom e adiar atividades é ruim. Sem perda de tempo, sem procrastinação, apenas trabalhe e execute a tarefa. A segunda é que elas querem estar onde a ação está. Mais precisamente, gostam de estar no centro dos acontecimentos. Os holandeses usam a frase como uma aranha em sua teia. Saber quem é quem, onde todos estão e o que está acontecendo em todas as partes de um projeto ou equipe. Uma pontuação alta em organização mostra que uma pessoa está feliz em um ambiente de trabalho com muitas reuniões e onde as pessoas se comunicam de várias formas. Elas gostam de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo, marcar compromissos, verificar o progresso, alternar rapidamente entre tarefas e reunir as pessoas
para fazer as coisas acontecerem. Quanto ao componente metas, objetivos, é mais fácil entender do que se trata do que dar um nome adequado. Nos esforçamos para encontrar uma denominação que o resumisse perfeitamente em uma palavra. Este componente poderia ter vários nomes diferentes, como objetivos, metas ou comercial. Dito isso, vamos utilizar a sigla METOB. O componente METOB gira em torno da preferência por alcançar sucesso a curto prazo. Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, existe uma natureza competitiva, amar ganhar e, principalmente, odiar perder. Pense no comportamento do tipo A. Pessoas que ficam com raiva quando perdem nos esportes, que são muito competitivas no local de trabalho e também podem ficar irritadas quando escolhem a fila mais lenta do supermercado. Se você reconhece o sentimento, provavelmente não tem uma pontuação baixa neste componente. E como sempre, estas são escalas de gradação e nós temos descrições típicas. Portanto, quanto maior a pontuação, mais típica é a pessoa. Uma pontuação média geralmente significa que você reconhece alguns dos traços no seu comportamento, mas não todos. Em segundo lugar, existe uma forte preferência por metas de curto prazo e resultados rápidos. Devo enfatizar que aqui estamos falando de metas a curto prazo. Portanto, não se trata de trabalhar duro, ter muita perseverança e, eventualmente, alcançar uma meta definida há muito tempo. Se trata do aqui e agora, a curto prazo. Em geral, o tipo empreendedor não é o tipo de pessoa paciente e o componente metas, objetivos é onde encontramos a fonte psicológica para essa configuração padrão voltada para a ação. A proatividade, a inquietação. A terceira característica relacionada ao componente METOB é a mentalidade comercial. Não como uma fonte de comportamento, mas mais como resultado das outras duas. Se você pensar na combinação entre personalidade competitiva e foco em objetivos a curto prazo, será simples imaginar que o resultado será condizente com pessoas que trabalham em um contexto comercial. Logo, representantes de vendas, equipes de lojas de varejo, gerentes de contas, de vendas, diretores comerciais, entre outros, geralmente terão uma pontuação substancial neste componente. Em outras palavras, pessoas com uma pontuação alta geralmente se darão bem em um ambiente de trabalho competitivo, com prazos apertados e outras formas de pressão temporal. Um ambiente com objetivos desafiadores e recompensas monetárias atraentes. E isso nos leva ao quarto e último componente, o qual gosto de chamar de POPO, política e poder. Este componente é baseado em duas fontes. Uma tem a ver com traços de personalidade, com a necessidade de ser poderoso, impactante ou importante. Ou a necessidade de se sentir poderoso, impactante ou importante. A outra tem a ver com habilidades e competências, com a sensibilidade organizacional. Comecemos pela primeira, a necessidade de se sentir importante. Isso se refere ao fenômeno da consciência de status, a necessidade de apreciação ou mesmo adoração. Pessoas que apreciam os adornos de poder, símbolos de status, como um escritório de canto, uma mesa maior ou uma vaga de estacionamento executivo próximo à entrada. Portanto, há um elemento de ambição e de orgulho do que você alcançou. E há um elemento de vaidade, baseando sua autoestima em sua percepção do que os outros pensam de você. A conscientização do status é um fenômeno complexo.
Devemos sempre ter cuidado para tirar conclusões e sempre olhar para mais fatores do que apenas os resultados de um questionário. A segunda fonte para a pontuação POU-POU é baseada em uma competência. Pessoas com pontuação alta tendem a compreender as políticas e relações do ambiente de trabalho. Elas enxergam como o jogo é jogado, a forma como as decisões são tomadas e como alguém pode fazer algo acontecer no contexto de grandes organizações e de burocracia. Quem são os principais tomadores de decisão? Quais são as principais partes interessadas e influenciadoras? Um senso de timing apurado também é importante. Saber quando dizer algo e a quem dizer para obter o máximo efeito. Uma pontuação alta geralmente está associada ao trabalho em organizações da administração pública, organizações governamentais, governança local, diplomacia ou política. Uma carreira de sucesso nesses ambientes depende de uma boa dose de sensibilidade organizacional. Isso também se aplica a consultores organizacionais, porque é seu trabalho estudar e compreender como as organizações e empresas funcionam. E com isso discutimos os 4 blocos de construção do domínio empreendedor. Como um bônus, vamos dar uma olhada em um exemplo de como você pode usar as pontuações nos vários componentes para obter uma compreensão ainda mais profunda sobre o seu cliente. Vamos comparar POU-POU com METOD. No componente política-poder, a abordagem para fazer as coisas acontecerem é muito mais estratégica do que no componente metas e objetivos. Aqui à direita, vemos um foco em objetivos de longo prazo e muito pensamento sobre as consequências. E aqui à esquerda, vemos um foco nas estratégias de vendas, aqui e agora. O ganho de curto prazo é o objetivo principal. Este é apenas um exemplo de como obter uma visão mais profunda dos perfis de interesses. A combinação destes 2 componentes nos fornece informações valiosas sobre como as pessoas preferem resolver os problemas e fazer as coisas. Nos outros tutoriais sobre o domínio empreendedor, abordaremos casos para lhe dar mais exemplos, muito mais. Agora, temos uma visão geral do que acontece na vida de um indivíduo empreendedor. E você já percebeu como eles são, envolvidos com uma explosão de atividades. Muitas coisas acontecendo sem muita estrutura. Então, vamos organizar isso aqui. E aqui estamos. O domínio empreendedor com os seus componentes subjacentes e uma lista de palavras-chave, listado por alguém com uma pontuação alta em convencional. Por falar nisso, depois deste tutorial, você pode dar uma olhada na introdução do domínio convencional. Ou você pode assistir aos tutoriais sobre os casos do domínio empreendedor. Ou ainda, você pode voltar ao trabalho, ou começar o seu próprio negócio, ou fazer um curso de liderança, ou organizar uma festa, ou se tornar presidente de um clube esportivo, ou talvez a política seja para você. Ou você começa a vender suas roupas velhas online, ou você se candidata a essa posição de líder de equipe, ou você tenta conseguir novos clientes na festa de aniversário da sua sogra, ou você vai para a Câmara de Comércio para se registrar como um novo começo, ou você começa a atualizar o seu perfil no LinkedIn.